força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI is an as a word. Oh, people stand here and around the world. Oh, BNI is an as a word. Oh, people stand here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar Histórias Reais de Sucesso do BNI. De cara, já agradecendo aqui ao Rodrigo Vilela e ao Bruno Morato por ter cedido seus membros para que a gente pudesse dar continuidade a esse projeto que é o nosso podcast. Eu sou Adelaide Maia Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga e também da região metropolitana de João Pessoa. E agora, a gente vai conversar um pouquinho com a Alessandra, saber como foi, né, a experiência, como tem sido a experiência dela dentro do BNI. Alessandra, muito obrigada por ter aceito esse convite. Fico sempre muito feliz com todos vocês que aceitam vir até aqui e contar um pouco dessa história. Obrigada, viu? Eu que agradeço, é um prazer e uma honra estar aqui. Me conta, eu gosto sempre de começar falando, fazendo com que o membro faça uma retrospectiva de como foi aquele primeiro convite que você recebeu do BNI. É muito engraçado, né? Na época eu já morava aqui em Brasília, mas eu sou de Piracicaba originalmente, e eu tenho uma grande amiga que chama Sumara, e ela era do BNI Delta, lá de Piracicaba. E ela já estava performando no BNI, e ela falou: Alessandra, você precisa conhecer. E na época eu viajava bastante para Piracicaba, então meu primeiro contato com o BNI nem foi aqui no Distrito Federal. Foi em Piracicaba que eu fui visitar a reunião dessa equipe e eu achei incrível. E aí, a partir disso, quando eu voltei aqui para Brasília, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com o Rodrigo Vilela e participar de uma reunião daqui para entender como funcionava. Aí, logo em seguida, eu fiz a minha entrevista e comecei a participar do BNI. E o que foi que mais encantou você nessa reunião lá no BNI Delta, quando você assistiu? O que mais me encantou foi exatamente as pessoas conseguirem ter essa facilidade de falar sobre o seu negócio, a conexão e o relacionamento que eu via que eles já tinham entre um e o outro, e a dinâmica da metodologia, né? Porque eu adoro metodologia. Então, assim, para mim fez muito sentido. Você já se via como empresária quando você começou dentro do BNI? Eu pergunto porque às vezes a gente, e eu falo como advogada, a gente não foi, na faculdade ninguém ensinou a gente a ser um empresário. Na Uhum. verdade, na faculdade de Direito ensinam exatamente o contrário, né? Que você nem pode ser esse empresário que vai divulgar o seu negócio. Sim. Mas você já se via como empresária? Ah, é muito legal essa pergunta, porque não. Como eu sou terapeuta, eu me via apenas como terapeuta. E quando lá no BNI a gente fala, não, esses empresários aqui, eu olhava e falava, empresária quem? Eu não me via como empresária. Eu acho que uma das primeiras construções que o BNI me trouxe foi exatamente isso. Eu começar a encarar a minha profissão também como empresária Sim. e entender como era ser empresária aqui no Brasil, né? E principalmente aprender com os outros membros da equipe, né? Que a gente aprende muito. Eu acho que essa é uma das melhores trocas dentro do BNI, né? É você aprender com outro empresário que está passando, às vezes pela sua dor, às vezes pela sua felicidade, né? E você consegue aprender com eles. Isso é muito bom. Sim. Falando em valores do BNI, Uhum. a gente sempre fala, durante a nossa reunião, aqueles 7 valores fundamentais dentro do BNI. Qual foi o valor que lá no começo brilhou os olhinhos da Alessandra?
É meio clichê, né? Mas para mim foi o Giver's Gain. Eu nessa área da terapia, eu trabalho muito a parte de desenvolvimento pessoal, de filosofia aplicada. Então, o contribuir, né, e essa questão de você se doar primeiro e para depois receber, ainda que não seja pela mesma pessoa, mas pela Sim, vida ou por outras pessoas, sim, sempre me nortearam sim, também. Então, faz sim. parte da minha filosofia de vida. E quando eu vi esse valor do BNI, eu falei, é aqui que eu quero estar, porque a gente tem que também fazer essa equiparação, né, dos valores na nossa vida pessoal com a nossa vida profissional. E para mim Sim. fez muito sentido. A Alessandra que entrou, então, 2 anos e meio atrás no BNI, não é a mesma. Não, com certeza não é a mesma. Tanto é que se você perguntasse para mim hoje qual é o valor que eu mais gosto, embora ainda seja o Giver's Gain, é a prestação de contas. Você sabe que o meu também foi assim? É? Apaixonei no Give Again e com o decorrer do tempo eu olhei para o accountability de outra Aham. forma, É. né? Tudo na vida é uma prestação de contas. Se a gente for olhar, tudo na vida da gente é uma prestação de É conta. mesmo. Porque se a gente acredita na premissa que você planta, você cultiva e você vai colher aquilo que você plantou, porque ninguém planta banana para colher maçã, Exatamente. né? A gente entende que tudo é prestação de contas, Sim. né? E como não lidar com isso dessa forma? Uhum. É muito interessante. Sim, e é o que diferencia o BNI de outros contextos, né? É você prestar contas e principalmente, mais do que isso, é você assumir o compromisso de fazer aquilo que é esperar, pelo menos o mínimo, né? É Sim. lógico que a gente sempre tenta fazer melhor do que o mínimo, mas o fato de você prestar contas disso também é você assumir perante todos os membros que sim, eu estou fazendo a minha parte. É. É interessante porque às vezes os membros, quando eles chegam atrasados, eles não podem fazer a sua apresentação semanal. Sim. E aí, isso vai variar de equipe para equipe. Tem equipe que o microfone apenas passa, Uhum, né? A pessoa não se exatamente. apresenta. Mas tem equipe em que o membro ele pega o microfone e fala: pelo fato de eu ter chegado atrasado, essa semana eu não farei minha apresentação semanal. Prestação de conta. Uau. Ele está comunicando ao convidado por que que o microfone não vai passar apenas. É interessante, né? É, Interessantíssimo. porque e eu sempre deixo para as equipes, eles escolhem. Uhum. Eu não determino, né? E se você me perguntar o que é que eu prefiro, eu vou responder. Mas eu falo para eles que, né, a equipe escolhe. Então, Uhum. eu tenho equipe que o microfone passa e eu tenho equipe que pega o microfone e fala: eu não vou fazer a minha apresentação semanal porque hoje eu cheguei atrasado. Entendi. E qual que é que você prefere? Fiquei curiosa. Eu prefiro que pegue o microfone, Entendi. porque para mim é prestação de conta. Uhum. É você dizer: "Eu sou responsável por aquilo que eu faço. Eu cheguei atrasado e Exatamente. hoje eu não vou fazer minha apresentação". Eu digo mais porque e eu gosto de explicar sempre o porquê, porque o convidado não entende. E às vezes fica parecendo assim, o microfone passa, a pessoa fala: "Ué, mas não vai falar, não vai pedir, não Ele não vai". vai falar, É. né. Então, assim, pode passar a percepção errada de que a equipe está sendo mal educada com aquele convidado, com aquele membro, coisa parecida, e quando não é, é por Não. conta de uma metodologia, internamente todo mundo sabe, né, mas os convidados eles não sabem. É. A mesma coisa de contribuições. Passa o microfone ou ele pega e fala: "Essa semana eu não tive contribuições". E eu já participei de uma equipe em Maringá, espetacular, uma que durante muito tempo foi uma das maiores aqui no Brasil. Eu fui visitá-la e muito interessante que nesse dia eles tinham cerca de mais de 90 membros presentes. Eles eram uma equipe de mais de 100, eles deviam ter 93, 94 nesse dia. E eles passaram com as contribuições, todos. Primeiro que o nível do número de contribuições já me chamou muita atenção, Uhum. mas apenas uma pessoa não tinha contribuição. E eu acho Nossa. que ela se sentiu envergonhada. E aí ela falou assim: "Essa semana eu não tive contribuição, mas eu me comprometo com a minha equipe que na semana que vem eu trago dobradas contribuições". Ah, Accountability, ó, até arrepiei. prestação de conta, É isso aí. É né? isso, É você né? chamar para si a responsabilidade que é sua. Né, é muito interessante. Sim. E você vê esse desenvolvimento das equipes, né, eu acho que é interessantíssimo quando a gente está como embaixadora, como Sim. DC, e a gente vai acompanhando esse aflorar deles, né. Sim. Me fala um pouquinho,
A gente fala sobre valores, mas sobre coordenações. Você me Uhum. falou que participou de algumas coordenações. Sim. Das que você participou, qual foi a mais desafiadora para você? Eh, eu acredito que ser vice-presidente. Porque eu era ainda nova no BNI, né, eu não tinha 1 ano de BNI. E ser vice-presidente demanda de você, o muito entendimento sobre a metodologia, Uhum. sobre o sistema, sobre o Sim. controle e sobre suporte, né, para o presidente. Então e presidir o comitê de afiliação, então você precisa estar muito antenado, e eu acho que sim, né, em relação a isso foi a mais desafiadora. A gente costuma dizer dizem, né, É. que o VP é quem mais trabalha. E sim, essa foi a minha Isso é uma sensação, verdade? sim, é. Atualmente eu sou presidente da equipe, então eu tenho essa sensação de que quando eu era VP eu trabalhava mais. Não que assim, eu sinto que é muito equilibrada, né, Sim. esse trio de liderança que eu estou agora, mas realmente ser VP É, é é, é um pouquinho o Felipe é mais. apaixonado, o Felipe é apaixonado por ser VP. Ah, é? Foi 2 vezes seguidas, ele fala que a melhor das funções é essa. Ah, então tá bom, né. Ele fala. Mas a gente sempre sabe que quando a gente escuta, né, o VP, mas eu acredito que um trio de liderança, quando muito bem equilibrado nas suas funções, né, isso vem a melhorar, Sim, né. Na sim. verdade, um VP que trabalha mais, talvez seja um VP que está fazendo o que o presidente devia fazer, o que o É, ST devia fazer, né, ou que alguém da sua vertical deveria estar fazendo. entendo. E aí quando um deixa de fazer, É. alguém vai, né, se Vai ter que fazer. sobrecarregar. Mas eu acho que nesse caso em específico meu, o que eu senti foi que foi mais pela inexperiência, né, porque quando você vai renovando com o BNI, nossa, a cada ano que você renova é um novo mundo, né, que Sim. se desvenda. E como eu ainda estava no meu primeiro ano, entender e fazer a coordenação e participar do trio era mais desafiador, entendeu? Aham. Eu acho que talvez hoje fosse uma função mais tranquila. Quando você entrou no BNI, você É. entrou no BNI por quê? Eu entrei para fechar mais negócio, eu entrei pelo dinheiro, eu entrei pela referência. Porque no meu caso, como terapeuta, faz muito sentido receber referência, né. É mais complicado você se vender na internet ou você ter uma equipe de vendas, então a principal, o principal objetivo era esse. E quando você renovou? Quando eu renovei foi é lógico que, né, fez sentido, porque eu renovei, Sim, né, então eu sim, tive, significa tô tendo retorno. meu ROI foi ótimo, mas eu acho que mais do que isso, é aquilo, né, quando eu entrei como Alessandra terapeuta, e quando eu renovei pela primeira vez, eu já estava renovando como Alessandra, entendendo que era empresária, que precisava crescer no seu negócio, e principalmente entendendo como o BNI não traz só crescimento profissional, como ele traz um crescimento pessoal. Em você saber se comunicar melhor com as pessoas, ser mais objetiva naquilo que você fala, mas principalmente você, quando você faz as reuniões um a um, é você ouvir a história de cada um, o que a pessoa traz e o olhar que ela tem sobre o seu negócio, Sim. ideias que ela traz que você nem você pensaria, né? E o quanto isso vai mudando a sua direção. Então, assim, hoje em dia eu não penso só como terapeuta. Eu quero olhar, eu olho além. Eu busco parcerias, eu busco outros tipos de relações que não seja só o meu cliente final, entendeu? Aham. Sim, você sabe que eu falo muito sobre contar histórias, né. Uhum. Histórias conectam as pessoas. Sim. E todas as vezes que eu visito qualquer equipe, eu sempre fico mensurando lá no mapa de referência, né, Hã. os membros que não estouraram o tempo, que levaram material de apoio, que Aham. falaram sobre o case de sucesso, referência e se a referência foi específica. Eu fico ticando e boto Ah. e por quê? Porque eu gosto de avaliar todas as equipes para eu entender o que é que faz sentido para cada uma delas, né. Uhum. E é muito interessante como, às vezes, não se tem a percepção de que o case de sucesso é tu contando história, Sim, né. sim. É mais perceptível para quem está ouvindo se você conta um case de sucesso, entender o que você faz.
Exatamente. né? Então, aqui para os membros, né, que acabaram de chegar no BNI, pensem nisso. Case de sucesso não é só porque se colocou lá como algo essencial para você fazer a sua apresentação semanal. Existe um porquê. A história conecta o outro. Então, quando você fala um case de sucesso seu, você está contando uma mini historinha, mas você está validando o seu trabalho, né? É um case de sucesso, é algo que já deu certo, Sim. através de uma história, né? E já aconteceu comigo de membros chegarem pra mim falando: Alessandra, eu vou fazer uma referência pra você. Porque o case de sucesso que você contou Olha essa aí. semana me fez lembrar de uma pessoa que tá precisando do seu trabalho, do seu serviço. Olha aí. Outra Então, coisa que eu falo muito é sobre material de apoio. Eu visito muitas equipes. aham, E como às vezes a gente chega numa equipe e o que a gente vê, e eu falo lá no Himalaia, né? Aqui no Brasil isso não acontece, todo mundo leva material de apoio. sim. Mas lá no Himalaia, isso às vezes acontece, né? Os membros não levam material de apoio. E aí, às vezes, é só a falta de comunicação do porquê. Por que é que o membro precisa levar material de apoio? As pessoas, elas têm percepções diferentes. Sim. Forma de assimilar o conteúdo diferente. Auditivo, visual, sinestésico. Eu sou visual. Então, quando alguém leva material de apoio, por exemplo, eu não esqueço da pessoa. Ah, Eu sei o membro que hoje, quando eu visitei a equipe Esplanada, que eu fui hoje de manhã, sim. eu sei o membro que levou material de apoio. Eu sei o que ele faz. Porque eu decoro mais fácil dessa forma. Então, o membro, às vezes, é bom ele ficar ligado em que quando ele está falando para o visual, para o auditivo e para o O sinestésico. sinestésico. Então, baseado nisso, como é que eu faço meu período de minha apresentação semanal? Como que eu posso melhorar para que eu alcance exatamente todas essas pessoas? Levando material de apoio. Levando material de apoio. Então, É. e aí eu coloco algo na minha fala que remeta para o auditivo e para o visual. Uhum. Levei material de apoio, eu matei a pau minha apresentação. Nossa, maravilhosa Não é essa bom? dica. Gostei. É, A e gente fala sabe isso. que precisa, né? Sim, Que é um mas às vezes a gente não fala critério. o porquê. Exatamente. A gente sabe só que é um critério. É. É um critério para a melhor apresentação da semana. É. Mas às vezes eu sinto falta disso, é da gente falar o porquê. Por que que é importante? Na verdade, tudo dentro do BNI, Tem um da porquê. metodologia, tem um porquê, né? Tudo. Às vezes as pessoas não entendem o porquê, Sim, mas existe um porquê. sim. E a gente vai aprendendo. E a gente vai cada aprendendo. vez. E eu falo até para os meus membros. Eu falo, e se eu não falei o porquê, perguntem. Porque tem. Se eu não souber, eu vou perguntar para quem sabe. Porque eu não sei de tudo. Então, se eu não Sim. souber o porquê, porque vai ter o porquê. Eu vou atrás do porquê e vou voltar aqui para vocês com o porquê. Porque quando a gente faz isso, Ali, a gente faz com que o outro siga mais a metodologia, Sim, porque ele entende que faz sentido. exatamente. Mas só quando a gente fala, ó, precisa trazer material de apoio. Fica só nisso, É. né? Por quê? Né? Então, é bem Sim, interessante, né? muito. Mas isso são visitas que a gente faz. A gente, quando viaja para fora do Brasil, a gente também visita equipes. E a gente faz nas férias. Estou em Brasília agora de férias. Tá de férias, mas tá visitando a equipe. É um Aham, hobby mesmo, aham. né? Além de Você tudo, sabe que né? às Além vezes de eu ser passo a noite profissional. inteira acordada, sem conseguir dormir, É. e eu acordo às 5 horas da manhã para me arrumar para ir para uma reunião do BNI, e eu vou chateada, porque eu tô cansada. Mas quando eu chego, a energia daquilo ali, para mim, me faz tão bem, que eu saio da reunião dizendo, ainda bem que eu vim. É. Porque eu estava É. sem energia hoje, e hoje eu consegui aqui levar um pouquinho das pessoas para casa. E é engraçado, né? Que eu lembro quando eu comecei a frequentar o BNI, todas as vezes que eu acordava, tipo 4:30 da manhã pra estar pronta pra sair de casa, eu falava, por quê? Por quê? Por quê? Mas todas as vezes que eu chegava Ai. lá, passava, né? Hoje em dia eu nem pergunto por quê. Hoje em dia eu Só acordo vou. feliz, é. Porque assim, tem algumas pessoas que têm mais dificuldade de acordar Sim, muito cedo, sim. né? Eu dormia muito tarde, mas aí eu ajustei os meus horários pra ir dormir mais cedo e acordar Sim. mais cedo. Sim. E realmente é outra energia quando você vai para uma reunião, quando você sai, parece que o dia é outro, né? É engraçado. É isso, É isso. é. E aí tá tudo bem, porque as pessoas são diferentes, né? Sim. Existem hábitos diurnos, hábitos noturnos,
E as pessoas, a gente sabe que são diferentes. Então, quando você resolveu fazer parte de uma equipe, né? Você primeiro decidiu fazer isso, Sim. né? Você foi lá, que ninguém obrigou. Não. Você preencheu para que você pudesse entrar ou não. Um comitê de afiliação deu o aval deles, ou seja, você participou de uma seleção para estar dentro do BNI. E aí você entra e nem que você vá todo dia achando ruim, porque você é noturno, É. eu garanto que quando você terminar a reunião, você já não está achando ruim, Sim. né? É. Hoje eu visitei e adorei a energia. São muitos membros. Do E Esplanada. é muito legal ver a dinâmica. E eu adoro ficar observando o timekeeper. Confessei, eu adoro fazer isso. Eu gosto de ver se ele. Não é que se ele está marcando o tempo, não. É como é importante a função dele. Sim. A reunião tem 90 minutos. A gente fala isso. Então a gente precisa entregar isso. Sim. Ninguém lidera senão pelo exemplo. Então você, quando é trio de liderança, você tá ali, você é exemplo. É. Então você é o que não Exatamente. pode entregar fora do horário, Não. né? E como é que você vai falar? Nossa reunião começa pontualmente às 7 horas da manhã. Deixa que são 7h05. Não. Não pode. Entendeu? É. Então, a gente precisa agir conforme, né? Falar conforme as nossas ações. Sim. E é muito interessante ver esse caminhar das equipes. Eu fico muito feliz quando eu visito todas elas. Hoje me perguntaram, inclusive, É. se tem alguma melhoria. Hoje perguntaram. Não é comum. Não é comum. Hoje teve, acho que foi a presidente da equipe. Ai, coisa boa. E ela perguntou, Adelaide, você gostou da reunião? Eu disse, achei fantástica a reunião de vocês. Você acha que tem alguma melhoria que a gente possa fazer? Aí você perguntou. Posso falar? Aí eu expliquei do material de apoio. Porque eu senti falta do material de apoio. Mas a ideia é só que eles cresçam. Porque se você Sim. alcançar, concorda? Ali, se você alcançar mais pessoas, seu negócio vai crescer. Claro. E para Então, todo mundo, né? essa é a ideia, Sim. né? E como que as pessoas fazem isso organicamente dentro do BNI? Todo mundo preocupado com o negócio do outro, não só com o seu O negócio, seu próprio. É. né? E isso é orgânico. Exatamente. Eu vou acionar minha coordenadora de educação já vou falar para ela. Para ela incentivar mais material de apoio. E eu vai vou ajudar. pensar já o que Vai eu posso ajudar. fazer. Eu falo para os membros, eu me coloco à disposição deles todos, eu sempre brinco com eles. Eu falo, minha mente é muito fértil. Eu tenho uma criatividade aguçadíssima. Manda para mim o que você faz. Eu falo para eles. E muitos me mandam no privado. AD, aí eu sei, normalmente eu sei qual é a cadeira bloqueada de quem tá me chamando, né? Qual é a especialidade dele. Mas eu falo assim, ó, sabe o primeiro pensamento que você precisa ter? Que dor você resolve? E aí você vai encontrar material de apoio. Não é aquilo que você faz. É o que você resolve. Você vai conseguir material de apoio. E aí eu começo com ele quando começa a falar o que é que resolve, eu começo a puxar, né? Então, para ter uma ideia, um contador falando para mim que o que ele resolve, por exemplo, é o empresário que perde os prazos de pagar os impostos, né? De pagar as guias que precisa. Eu levo um sino. Balanço o sino. E aí eu vou, e é uma parte que eu amo fazer ali. Adoro quando o membro chega para mim e me pergunta o que é que eu levo. O leão já tá manjado pro contador, mas bota um sino de pelúcia lá na frente, é o leão. É o leão, né? Mas a gente ainda pode puxar mais ainda disso daí. E aí a gente lançou uma equipe recentemente que o rapaz é consórcio. E aí eu falava para ele, me fala, Jean, o que é que você resolve? E aí ele vai, falando. Então você resolve, por exemplo, alguém que quer comprar um carro e não consegue agora. Então ele faz um consórcio para comprar esse carro. Ele foi pro lançamento da equipe com um boné em que estava aqui em cima pregado um carrinho. Quem esqueceu Não que ele faz esquece, consórcio? né? Sabe? Então é sobre isso. Eu pensei até num cofrinho. Ele podia levar um cofrinho Então, também, né? Que é uma claro, forma. é uma Que forma assim, de é uma você forma que o guardar. brasileiro guarda Sim, dinheiro é fazendo sim, consórcio. Sim, é isso. Mas, me fala um pouco como é que é ser embaixadora de equipe.
Olha, é bom demais. É maravilhoso, né? Bom Acolhimento é bom, né? demais. E assim, você trabalhar desde o processo das reuniões informativas, os primeiros membros chegando, né? Que eu e a Carol, que é a diretora da Caliandra, a gente é muito amiga também, né? É uma amizade que surgiu do BNI. Ela me ajudou muito a ver essa questão de eu ser empresária também. Uhum. E a gente trabalhou muito em conjunto. E ver a equipe crescendo, ver esse processo todo, né, das reuniões informativas, quando entra um membro, 2 membros, aí esse crescimento vai sendo um pouco mais exponencial depois dos 15, né? Sim. E o evento de lançamento é um evento assim. É como se fosse um sonho, sabe? De assim, ó, lançou. Sim. E aí depois ir acompanhando os membros entendendo a metodologia, trabalhando nos seus pitches, entendendo um pouco mais, né, sobre como é falar sobre contribuições. Embora eles tenham treinamento, no começo fica meio, né? E aí, assim, a gente tá a equipe acabou de ser lançada, ela foi lançada em abril. Mas você vê já a construção de relacionamento lá dentro, parcerias já sendo feitas, eles entendendo como funciona o BNI, membros já olhando adiante, né, e pensando em crescer na sua empresa, formas de diversificar. Olha aí. É muito legal. É muito bom, né, ver isso Sim. acontecendo. Sim, Você é embaixador de uma equipe e é membro de outra equipe, exatamente. né? E você consegue facilmente entender que em uma eu sou embaixadora, não sou membro, Sim, e na outra eu preciso performar. sim, Então, aquilo que eu estou ensinando para eles, tem outra equipe que precisa que eu faça também. exatamente. Isso é bom. Sim. E eu sempre acho que a gente só rebanha pelo exemplo. É isso. Não adianta a gente falar, a gente tem que fazer e tem que mostrar, né? E assim, na regional, uma ou outra vez eu sou reconhecida, eu tô entre os top 10, entendeu? E aí teve uma vez que eu fui top 10 e que o pessoal da Caliandra foi, né? Que é da minha equipe, que eu sou embaixadora. Ai, que legal, embaixadora sendo reconhecida. Então, Sim. assim, é importante, né? Eu falo que não há outra forma de liderar senão pelo exemplo, Não. né? Ninguém vai fazer o que você está falando. Não. Vão fazer o que você está fazendo. Então, Exatamente. embaixador não tem como estar no amarelo, no vermelho, não tem. Não. Como que ele ensina um membro a estar no verde se ele não está no Se ele verde? não está no verde, exatamente. Ale, me fale uma coisa, se você pudesse deixar agora um recado para alguém que vai agora assumir como embaixador de uma equipe, Uhum. qual recado seria? Nossa, o que eu falaria? Vamos lá. Para que a pessoa consiga dar o seu melhor, não tentar vender o BNI, porque o BNI não é vendível. Ele é assimilado, ele é incorporado. E você, principalmente, quando você falar sobre o BNI, falar sobre uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional, uma oportunidade para que a pessoa consiga fazer o negócio crescer. Eu conheço várias histórias de empresários que estavam com muita dificuldade e depois do BNI eles conseguiram alavancar. Então, eu vejo realmente o BNI como uma oportunidade. Então, as pessoas que participam dessa reunião informativa, elas não podem pensar no BNI só como uma anuidade ou só como, é um grupo de networking. Não, é essa oportunidade de crescimento. É estilo de vida. Estilo de vida. É estilo de vida. É o que eu Sim. sinto. Quando a gente se identifica com os valores, né? Esses valores do BNI são os nossos valores. Os nossos valores. Como fica fácil. Exatamente. Ale, obrigada por ter vindo, por ter aceito esse convite. Foi maravilhoso receber você aqui. Nossa, Dê, eu que agradeço. Foi realmente um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho sobre mim, né? E sobre o BNI, que a gente gosta tanto, né? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Para você que ficou até agora, comenta, compartilha. Algo que o Ivan fala em alguns dos seus podcasts é o seguinte: tira o babador e bote o avental. Isso significa, antes de você se preocupar em se servir, sirva ao outro. Você vai ver que a sua vida muda quando você faz isso. Muito obrigada e até o próximo episódio.